Segundona, começando mais uma semana incrível para você colocar em prática tudo que você sabe, mais uma oportunidade de você estar aí conquistando mais clientes e tendo mais resultado com os seus projetos. O que eu tô aqui para falar hoje é um tema que eu venho adiando comentar aqui com você, porque é um tema muito particular, que é muito decisão de cada pessoa, de cada escritório, mas em resumo, o que eu quero falar para você é o seguinte: aprender um software não é aprender a fazer projetos. Então, você dominar um software, você não domina projetos, a elaboração de projetos. O software, ele é apenas uma ferramenta, ele não é um fundamento. E por que eu tô falando agora, isso para você agora? Muitas pessoas vêm falar pra gente que, ou pedindo até, qual é o melhor software para fazer projeto disso ou projeto daquilo, qual é o software que ela quer, que ela precisa aprender primeiro, no que ela precisa se dedicar antes, qual a gente considera o melhor software para isso ou o melhor software para aquilo. E isso é uma resposta que eu sempre digo, é uma resposta bem pessoal. E quando a gente não tem esse cara a cara, de eu poder conversar mais a fundo com a pessoa pessoalmente, quem mandou pra gente aqui no Instagram, a gente até mandou que a gente tem uma listinha das coisas que vocês pedem, as dúvidas que vocês têm, e a gente vai anotando nessa listinha. Só que chegou uma hora que essa listinha tinha 6 vezes a mesma pergunta. Então eu decidi falar disso agora e parar de adiar cada vez mais, procrastinar esse assunto aqui com vocês, porque não é um assunto polêmico, pelo menos eu não considero polêmico, mas é um assunto de preferência de cada um, que cada um precisa avaliar as particularidades de cada opção para poder optar pela sua melhor escolha. Então, o que eu vou passar aqui para vocês, eu vou repetir algumas vezes, que é a minha opinião, foi o que nós optamos, o que nós consideramos melhor para o nosso cliente, melhor para o nosso trabalho, o que a gente achou e que realmente está dando mais resultado para a gente. Talvez, se a gente tivesse optado por um outro modelo, a gente teria resultados melhores, mas eu duvido muito disso, sinceramente, porque se realmente desse, se eu achasse realmente que desse resultados melhores, a gente faria de novo, entraria de cabeça fundo em mais uma das opções que nós tínhamos e procuraríamos melhorar. Só que o que acontece? A gente acredita muito que o método que a gente trabalha hoje, o software que a gente trabalha hoje, é o mais eficiente do mercado, é o que mais está trazendo resultado para a gente, e a gente está muito satisfeito na questão entrega, cliente e lucratividade com esse tipo de método, esse tipo de software que a gente utiliza hoje. Pode ser que daqui 1 ano, daqui 2 anos eu volte a falar isso aqui para você e eu já esteja falando totalmente ao contrário. Talvez algum software já tenha passado à frente ou já esteja oferecendo condições e entregas melhores. Só que até o momento é isso, então é isso que eu vou passar para você, da nossa opinião, do que a gente coloca em prática, nada daqui desde os vídeos anteriores e o que eu vou continuar trazendo aqui para vocês, nada daqui é coisa que a gente não aplica, coisa que a gente não coloca em prática e coisa que não dá resultado pra gente no escritório, tá? Na prática. Então, nada do que eu falar aqui pra você não é algo que eu já testei, algo que eu já validei e que tá dando resultado pra mim, tá? Então, o que eu vou falar pra vocês hoje é um pouco sobre software. A gente recebe muita pergunta sobre qual é o melhor software, como eu falei, e hoje em dia no mercado a gente tem inúmeros softwares em várias plataformas, plataforma CAD ou plataforma BIM. Então a gente tem muitas opções. O que você precisa fazer, como nós fizemos, é listar
quais as suas prioridades de projeto, de entrega, de lucro, de produtividade, de satisfação do cliente e colocar número 1, número 2, quais as prioridades, qual o melhor software para isso, para aquilo, e para cada item seu. Porque é difícil que um software vai atender em primeiro lugar tudo que você precise. Então, é isso aí, vamos começar falando um pouquinho sobre isso. Muita gente, muito estudante, na verdade, recém-formado, que é um profissional iniciante, ele sai da faculdade sem saber, sem ter ouvido falar em plataforma BIM, em projetos em BIM, sem saber qual que realmente é o fundamento sobre projetos em BIM, ou já ouviu falar, mas que não foi aplicado na faculdade, nas universidades ou instituições de ensino que a gente tem hoje, instituições presenciais, semipresenciais e à distância. Então, a gente tem uma variedade de instituições, mas elas ainda estão pecando muito. Eu não digo isso pela minha formação, que faz alguns anos atrás, mas a gente vem acompanhando os alunos que ainda estão na faculdade, que vão se formar ou são recém-formados, o que eles passam para a gente, o que eles não reclamam, mas que eles dizem que não aprenderam o suficiente e que seria mais interessante da faculdade ter se aprofundado mais nisso. Então, o aluno sai sem saber o que é BIM, sem entender, sem testar, sem validar nada dos softwares BIM que tem no mercado hoje. Então, o que acontece? Como muitos professores já são da época que desenhavam à mão no projeto, e depois eles iniciaram na plataforma CAD, eles ainda não entraram na plataforma BIM para poder estar ensinando. Lembrando que não são todos os professores, tá? Vou deixar claro. Alguns professores já estão aderindo, já estão se atualizando, que estão em constante evolução e já estão adequando os seus projetos para uma plataforma BIM e ensinando isso para os seus alunos também. Mas ainda alguns saem nessa desvantagem, que eles não aprendem, não sabem o que é projetar em um software BIM. Então, esse é um dos problemas que faz as pessoas demorarem um tempo para migrarem para o BIM, porque não vem a influência da universidade, a influência da instituição normalmente, tá? Algumas já estão não avançadas, algumas estão atualizadas e já estão entregando isso para os alunos já saírem projetando em plataforma BIM, mas alguns ainda não. Então, esse é um dos pontos negativos. Outro ponto é que quando você entende qual é a essência, quais os fundamentos de um projeto BIM, você não tem como fazer um projeto sem entender como é executado. Isso em todas as partes do projeto, não é só quando você faz o projeto de compatibilização, que hoje a gente tem empresas que recebem todos os projetos e fazem a compatibilização deles em um modelo BIM. Isso não é nesse caso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ainda lá atrás, quando está iniciando o projeto. Por exemplo, em projetos de instalações hidrossanitárias. Para você conseguir projetar em BIM esse projeto, você precisa entender exatamente qual peça, qual conexão que vai ser ligada no equipamento, aonde que vai estar, como vai ser feita a variação do tubo, a ligação do tubo de PPR com o tubo de PVC, qual conexão que vai ser instalada ali, qual é o tipo de joelho que vai ser instalada na ligação com o chuveiro, qual o tipo de rosca, qual o registro que vai ser colocado, porque você entra no fabricante, por exemplo, da Docol, da Deca, entre outros, esses dois são os que a gente mais utiliza para essas peças. Você entra lá, eles têm uma variedade de peças, equipamentos, registros, válvulas, que você pode estar utilizando no projeto em BIM. Só que você precisa saber o que vai ser executado, para que serve cada tipo de peça. Você não coloca uma instalação genérica ou uma linha genérica que ali, lá na obra, o pessoal vai se entender como que faz essa ligação. Não é assim que funciona. Você precisa saber como é feito na execução.
Outro exemplo é a estrutura. A interferência entre a estrutura e as instalações hidrossanitárias. Principalmente a gente vê em casas, em residências unifamiliares, que a gente tem muita tubulação passando pelas vigas de baldrame. Em prédios também acontece, só que a gente acaba fazendo os desvios nos pavimentos superiores e sobra um pouco só, em menos quantidade, para o térreo. Mas em casas, quando a gente tem maior parte das tubulações no pavimento térreo, a gente tem bastante conflito com as vigas de baldrame, com a alvenaria de embasamento. E isso precisa saber, o projetista precisa saber como é feita a execução para conseguir projetar as instalações hidrossanitárias. Senão ele não vai saber, ele não vai ser assertivo na instalação hidrossanitária. Outro exemplo que a gente vê muito em projetos em plataforma CAD é a inclinação das tubulações de esgoto. Por exemplo, menor que 75 milímetros você tem que usar 2%. E acima, por exemplo, 100 milímetros você pode usar 1% de inclinação. Só que aí o que acontece? Não é exatamente executada essas inclinações. Você segue essas inclinações mínimas, que são as mínimas conforme norma, mas não as que vão ser executadas. Então, por exemplo, a gente tem a ligação do lavatório até a caixa sifonada. Às vezes, o lavatório, a saída do esgoto do lavatório está bem mais alta e a caixa sifonada está bem mais baixa. Então, a ligação entre esses dois pontos não vai ser 2%. Às vezes vai ser 3%, às vezes vai ser 2,5%, 2,6%. No projeto em plataforma BIM, você consegue saber mais precisamente qual a inclinação que vai ser aí, mas não adianta você colocar lá no projeto que é 1%, 2% ou 0,5% por pluvial, e que vai ser executado assim na obra. Aí você calcula a distância entre o ponto e a viga e vai saber aonde vai passar esse tubo na viga. Não funciona assim. A gente sabe que na execução eles não vão conseguir ser tão exatos na inclinação 1% ou 2%, porque as peças não encaixam dessa forma. Essa é mais uma falha que a gente vê, que é o quê? A falta de conhecimento executivo para conseguir projetar. E o que eu tento passar aqui para vocês toda semana é um pouco mais da prática de projeto em relação ao que realmente é executado dessa instalação. Então, por exemplo, eu mostro para vocês como que eu faço isso em projeto, mas como que isso está lá na execução. Como que funciona isso na execução da instalação que eu estou projetando. Então, a gente sabe que projetar em BIM é fazer a construção virtual. Então, antes de você construir tijolo por tijolo lá na obra, você vai construir tijolo por tijolo aqui no virtual, dentro do teu computador. É uma construção virtual da sua edificação. Quando você está projetando em BIM, você não pode tirar a ideia da sua cabeça, que o que você está projetando é o que vai ser executado. Então, não adianta a gente voltar, ser retrógrado e posicionar uma linha atravessando uma parede e fingir que lá não tem uma viga, ou atravessando a laje e a gente não vê que ali tem uma viga de transição que não tem a possibilidade de furar. Isso o engenheiro estrutural que vai dizer. Mas, por exemplo, 5 tubos de 100 milímetros atravessando uma viga de transição de uma garagem. É praticamente inviável de ser executado isso. A viga de transição tem 1 metro, 90 centímetros de altura. Então, a gente tem que pensar tudo isso na hora de estar projetando. Projetar o que vai ser executado. Então, quem ainda está indeciso em qual software vai aprender primeiro, qual software vai escolher, primeiro você precisa entender que a tecnologia BIM ela já é presente, ela não é mais futuro. Vai ser praticamente obrigatório daqui para frente projetar em BIM. Então, assim, como tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer isso com os projetos também. A tecnologia está aí e a gente precisa usar. Por exemplo, esse meu celular aqui. Eu tenho ele faz uns 7 meses, eu acho. E o outro que eu utilizei foi por 3 anos, o antigo desse. Eu não uso mais o celular que eu tinha 6 anos atrás.
ele já não atende mais o que eu preciso. A tecnologia hoje é muito melhor do que a que eu tinha 2, 3, 4 anos atrás. Então a gente vem se atualizando. E eu tenho certeza que você também faz isso. Que você não tem aquele mesmo celular que nem tirava foto, ou aquele celular que não conectava com a Wi-Fi, que a gente tinha 10 anos atrás, por exemplo. Então a gente precisa ter essa mentalidade de adaptar as novas tecnologias para os nossos projetos, para a construção civil atual, porque o mercado já está avançando. E quem não adequar a essas tecnologias a que o mercado está oferecendo, vai ficar para trás. Então, o que eu e nós da equipe Template BIM temos para recomendar para você é que, se você ainda está projetando em AutoCAD, ou seu escritório está fazendo projetos ainda em AutoCAD, a gente recomenda que você migre o quanto mais rápido para a plataforma BIM possível de você fazer isso. E se você ainda está com muito receio de como fazer isso, de que maneira começar, como começar, a gente vê que tem bastante gente com essa dúvida. Hoje em dia a gente tem profissionais excelentes que são chamados de BIM Managers, que eles são contratados ou por escritório de várias formas de prestação de serviço, né? Então, eles vão atuar no seu escritório, na sua maneira de projetar, e vão adequar toda a sua produção de projetos, toda a sua elaboração para projetos em BIM. Então, eles vão fazer toda essa estratégia para você estar projetando em plataforma BIM. E caso você não opte por contratar esse tipo de profissional, hoje na internet a gente tem muito material. Lembrando que também você precisa saber projetar, não apenas dominar um software ou manipular o software. Você precisa aprender a projetar dentro dele, utilizar as melhores ferramentas que o software tem para te oferecer para o seu tipo de projeto, para o seu escritório. Por exemplo, tem escritório que trabalha com orçamentação e planejamento. Então, é um tipo de sistema diferente que a gente trabalha no escritório hoje. A gente não abrange essa parte de orçamentação, custo, cronograma dentro do BIM. A gente entrega isso dentro do projeto completo para o escritório que vai fazer essa parte de gerenciamento de valor e gerenciamento de tempo da obra. Então, a gente faz o quê? A modelagem de toda a instalação, para que com esse projeto que a gente está fazendo em plataforma BIM, ele insira lá no escritório dele e ele consiga tirar todos os dados dentro do modelo para ele trabalhar com isso. Então, o escritório dele vai focar nas tecnologias em BIM, nos softwares em BIM que fazem isso, que fazem a construção virtual, o tempo, o cronograma, o orçamento, o custo do primeiro mês, o custo do segundo mês, no software específico em plataforma BIM. Já nós, a gente está buscando o software que nos auxilie na elaboração dos projetos de instalações. Claro que a gente já utiliza o Revit, que é o software em plataforma BIM, para fazer esse tipo de projeto. Então, cada escritório precisa se adequar ao software específico, a sua condição e a sua necessidade específica de projeto ou de serviço que está prestando. Então, assim, você como engenheiro, engenheira, arquiteto, arquiteta, técnico em edificações, engenheiro eletricista, sabe o que é preciso fazer. Não adianta a gente ficar negando e relutando isso. A plataforma BIM está vindo aí com tudo, e quem não se adequar vai ficar realmente para trás. Então você sabe o que precisa ser feito, você só precisa fazer. E você tem que saber que quanto antes você começar, antes você vai estar melhor nisso, evoluindo cada vez mais nisso, e antes você vai conseguir se diferenciar no mercado por estar usando essa tecnologia que ainda, infelizmente, muitos profissionais não estão utilizando. Então, assim, você está começando agora o seu escritório com plataforma BIM, com projetos em plataforma BIM, contrate pessoas que já sabem, contratem um BIM Manager, contratem estagiários que já conhecem, que têm sede em conhecimento, que querem se aperfeiçoar mais nessa plataforma, que eles vão enriquecer o seu escritório.
contratem outros engenheiros, engenheiras, arquitetos, enfim, que já conhecem dessa plataforma, que estejam dentro dessa plataforma, para conseguir transmitir todo o conhecimento, compartilhar o conhecimento deles e você conseguir aplicar isso dentro do teu escritório. A tecnologia está aí e se você não se adequar, você vai ficar para trás. Então, o que você tem que fazer é começar a pensar que essa tecnologia ela veio para ficar, ela não é temporária, ela já é presente, os clientes já estão vendo qual a diferença, quais os benefícios em quem está projetando nesse tipo de plataforma, em plataforma BIM, ele já vem o diferencial, ele já vem os benefícios desse diferencial, que são inúmeros benefícios. Então agora o que eu vou passar para vocês é o seguinte, mais prático e tentando responder mais claro possível, qual o melhor software, o que a gente recomenda que seja feito inicialmente, qual o primeiro software a ser aprendido, qual que é o melhor software disso e software daquilo. Então, o que eu vou passar para vocês de novo é o que eu e o que nós da equipe recomendamos e o que a gente aplica. Então, assim, eu vou passar para você porque alguns motivos que fez a gente optar pelo software Revit, não ArchiCAD, não KBuilder, não Lumine, o Hydros, enfim, os outros softwares. Então, assim, na época que eu comecei a fazer os projetos em BIM, que eu decidi migrar para a plataforma BIM, eu acabei testando, são todos softwares pagos, né? Então, eu acabei testando aquela versão que ele tem para teste mesmo desses softwares para ver o que eu achava melhor, né? O que eu me adaptaria melhor e atenderia às minhas prioridades de projeto. Então, assim, muitos itens que a gente considerou os principais foram assertividade no projeto em relação ao que vai ser executado na obra, detalhamento, então a alta qualidade de detalhamento do projeto, um projeto realista, a modelagem, então facilidade da modelagem, a modelagem realista dos elementos reais, não colocar um eletroduto corrugado e ele é rígido no projeto. Então, isso é um dos quesitos que a gente avaliou. A interface do programa, qual fosse mais simples, mais didática, que fosse mais fácil da gente entender, porque afinal, como eu estava começando, como eu sabia que se eu aprendesse mais rápido, se fosse mais fácil para mim, seria mais fácil lá na frente para eu conseguir me aprofundar mais no programa. Então, se fosse uma interface um pouco difícil, que complicasse um pouco, eu já não ia ter tanta facilidade de evoluir lá na frente. Então, esse foi uma das prioridades. Outra prioridade era a redução de erros e imprevistos na obra. Então, o quanto a gente conseguisse visualizar e compatibilizar antes em projeto para evitar para o nosso cliente na obra lá na frente. Outra questão que inclui também o detalhamento é a qualidade do projeto. Por exemplo, com o Revit, que é o que a gente escolheu, né, que eu escolhi quando decidi aprender um software BIM, foi a qualidade do projeto. Que quando a gente está projetando ali em 2D, o projeto já está saindo em 3D, a gente já está projetando automaticamente em 3D. Então, ali a gente tem várias formas de visualização, de colocar vistas, de colocar modelos, de colocar cores para cada tipo de instalação, colocar realismo na instalação. Até hoje a gente consegue fazer renderizações 360 graus, em que a gente coloca uma câmera mesmo no ambiente, por exemplo, num banheiro, e a gente consegue visualizar 360 graus essa instalação. A gente consegue fazer vídeos da instalação executada realmente, como fica aquele joelho de bucha-latão azulzinho lá na peça, como engata o flexível, como é colocado o botão do interruptor. Então, tudo isso detalhado, renderizado, realista para o cliente. E
última coisa não, né? Uma das coisas foi a qualidade do projeto executivo com informação. Que no Revit, que foi o que a gente escolheu, que eu escolhi, a gente consegue inserir cada equipamento, cada componente que está dentro do nosso projeto, ele tem informação. Então, ele não está lá meramente ilustrativo, como muitos costumavam colocar embaixo do projeto, fazia o desenho da caixa d'água uma vez no AutoCAD e copiava para todos os projetos e embaixo colocava assim, meramente ilustrativo. Isso não acontece no Revit. A gente está projetando o que vai ser executado com informação. Então, se a caixa d'água nesse projeto para 5.000 litros, o tamanho dela, o diâmetro dela, a altura dela vai ser para 5.000 litros. 5.000 litros. Se for para outro projeto, que é 15.000 litros, vai ser a altura, diâmetro, fabricante, especificação, o código, o valor, tudo específico para 15.000 litros, que é daquele projeto. Então, não é nada meramente ilustrativo. É tudo assertivo, detalhado com informação, que é o que vai ser feito na obra. E, não por último, novamente, mas o principal que foi para nós é a qualidade de entrega do material final para o nosso cliente. A gente fala muito que no Revit a gente faz várias vistas, coloca 3D, faz corte disso automático, corte aqui automático, um 3D, um isométrico, uma vista superior, uma vista realista, coloca a arquitetura um pouco transparente para a gente conseguir visualizar a arquitetura e as instalações. Então, nada vale a gente ter tudo isso no programa se a gente não entregar isso para o cliente. Porque muitas vezes o cliente é leigo, o cliente não tem o Revit, ele não vai conseguir mexer nesse projeto que a gente está construindo virtualmente. Então, a gente precisa entregar para ele vídeo, imagem realista, vista detalhada, projeto executivo, planta especificada, o projeto que vai para a obra, que vai tanto para o cliente quanto para o pedreiro, ele é fácil de entender, ele está sendo detalhado ali de maneira realista, de maneira que vai ser executado. Cada vista, por exemplo, vai ser executado o apartamento final 1. Tem uma planta, ou às vezes é uma prancha, 2 ou 3, dependendo do nível do projeto, quantos banheiros tem, o tamanho da cozinha, enfim, qual tipo de instalação, que vai ter 1, 2, 3 pranchas daquele apartamento. Então, aquelas pranchas vão estar todas especificadas, tudo que vai ter de instalação naquele apartamento. Então, o pedreiro, o encanador, o eletricista que entrar naquele apartamento, ele já vai estar consigo as pranchas detalhadas com informação do que vai ser executado lá, para não ter erro na execução. Então, muita coisa a gente já conseguiu prever na hora do projeto, então ele vai conseguir executar da forma mais assertiva possível, com cotas, com especificação de conexão, qual é a fiação que está chegando naquela tomada ou naquele eletroduto. Então, é isso que priorizou mais para a gente. Então, o que eu vou mostrar para vocês não é nem projeto de outras pessoas que a gente conhece ou projetos que a gente fez, mas sim projetos que eu pesquisei na internet agora para mostrar para vocês. Eu não estou aqui julgando nenhum software, todos eles têm suas qualidades, têm seus prós e contras, mas eu vou passar para vocês aqui desse último item que eu falei, da questão de entrega do projeto ali, como alguns softwares têm apresentado aqui na internet. Então, eu vou reduzir aqui a minha telinha. E vou abrir aqui na internet mesmo como tá algumas imagens desses projetos no software. Então, ó, por exemplo, esse aqui é da AutoQI, tá? É o Lumine, se eu não me engano. Então, a gente tem um detalhamento básico em linhas unifilar, né, dos eletrodutos. Então, a gente não tem o eletroduto realista, nem as caixinhas realistas. Aqui, ó, tem ele em 3D, fica bem bacana também. Só que um ponto, não tem as caixinhas detalhado, o botão do interruptor. Aqui aqui ele está utilizando uma planta baixa em CAD.
Então, não consegue compatibilizar a arquitetura aqui do próprio software, né? Então, é o software para fazer a Lumine mesmo. V4, projeto elétrico, tá. Então, aqui está sendo o projeto dele, a caixa, até as cores, a gente vê que não é realista. Não sei dizer se tem como colocar realista, talvez tenha, né? Aqui já é o projeto do Hidros, então a gente vê que a tubulação é toda unifilar, ó, planta baixa aqui em plataforma CAD. É um detalhamento isométrico básico aqui. Então, ó, o registro aqui não é nenhum registro detalhista, é realista. Aqui é um outro, QI hidrossanitário. Então, as instalações também, cores que não é o real, provavelmente deve ter sido, pode ser configurado, mas enfim, o detalhamento realista não é tão avançado quanto que a gente utiliza no Revit. Aqui eu também, ó, esse aqui ficou bem bacana, mas mais uma vez é a planta baixa aqui, ó, em 2D unifilar. E as instalações aqui verde, a gente já vê que tem alguns conflitos, talvez foi pelo projeto lá, mas a gente não consegue visualizar qual é a peça exata, como é essa peça na realidade, porque quando a gente coloca no Revit uma peça dentro do programa, é a peça real. É a peça que se tu pegar ela vai ser igual ao que está ali no projeto. Então aqui ó, é o que? Pró-hidráulica. É um software que também eu já ouvi falar muito dele, que ele é bastante ágil, ele traz as tubulações automáticas, até acho que faz o dimensionamento também, mas é em plataforma CAD. E aqui já alguns projetos que a gente abriu do Revit, então você já consegue ver a diferença da tubulação aqui, ó, já dá para entender que é água quente, a vermelha, e água fria, a azul, do que comparar com esse tipo de modelo, né? Então, aqui é um detalhamento, deixa eu ver esse outro aqui. Ah, esse aqui é elétrico, ó, os eletrodutos elétricos flexíveis, aqui as caixinhas também. Esse aqui também é da internet. Então, ó, esse aqui também é da internet. Ó, o que eu falei da arquitetura tá bem aqui, ó. Então, o Matheus separou essas imagens bem certinhas. Então, ó, aqui a gente tem as caixas. Essa aqui provavelmente é da Tigre. As conexões, olha, a ligação com o sifão, com a torneira, ó, a tubulação passando aqui por trás, o registro, como vai ficar mesmo, e até o que eu tento passar isso para vocês do projeto no Revit. Deixa eu abrir aqui o outro modelinho. Ó, a compatibilização com a arquitetura, então não é só na planta 2D, em planta baixa, é a arquitetura real, como vai ser executada. Aqui eu até tinha ocultado o forro de gesso, mas a gente vê, ó, os registros aqui direitinho. Aqui também não estava aparecendo nessa vista a cerâmica, que é o revestimento, para a gente conseguir visualizar as peças aqui, ó, a grelha da caixa sifonada. Então, ó, a gente tem todas as peças que a gente vai utilizar, os adaptadores dos registros, o joelho de bucha latão para água quente, para água fria, o tubo de PPR exatamente da cor que é na realidade, o detalhamento dos quadros de distribuição, os eletrodutos flexíveis, como eu falei, que vão desde a caixinha metálica lá embutida na laje ou fixada na laje e vai até a tomada detalhada com o padrão que é no Brasil hoje. Então, é isso que eu procuro trazer para vocês. As vantagens do Revit. Então, é bom que você faça uma lista das prioridades do que você pretende com o software, porque o software não vai fazer o projeto para você. O software vai te auxiliar a desenvolver, elaborar os projetos. Então, você tem que escolher o software que melhor lhe atender. Pode ser que todos esses que eu passei antes te atenda, seja o melhor para você, o melhor para o seu escritório e para o trabalho que você está elaborando. E pode ser que não, pode ser que você também opte pelo Revit, opte por ter uma qualidade melhor na execução,
ser mais assertivo, um projeto um pouco mais realista. Mas enfim, isso é uma escolha sua, uma escolha particular sua. Então o que eu procurei mostrar para vocês aqui é como na prática a gente utiliza, como eu utilizo e por que eu acabei escolhendo, dentre outros motivos, outros benefícios, que eu escolhi o Revit para estar desenvolvendo os projetos de instalações. Então eu espero que eu tenha sido clara. Que eu tenha sido clara na questão de por que eu utilizei esse software, porque que a gente utiliza até hoje, que a gente vem se aperfeiçoando nele até hoje. E que você também possa fazer essa escolha do software que você prefere, o software que você acha melhor e que vai te dar mais resultados, tanto na entrega, na conquista do cliente, na lucratividade, na produtividade e para que fim você está elaborando seus projetos. Então, um forte abraço e até mais. Qualquer dúvida é só mandar para a gente que a gente vai estar respondendo você.